Bora, Fel, conversando trazendo as últimas informações do Corinthians, atualizando as notícias do Timão, André Carrilho, Memphis, o Vitinho, que assinou hoje com o Coringão, e muito mais nesse vídeo. O Timão que volta a jogar só na segunda-feira agora, contra o Juventude, fora de casa, e amanhã tem a votação do impeachment do Augusto Melo, hein? Será que ele vai voltar? Se liga no que o Vissone falou, deixa o seu like e comenta aí se você gostaria ou não da volta do Augusto Melo à presidência do Corinthians, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. 4 e agora para falar do Corinthians, o vencedor do derby que causou no meio da semana no rival. Só que agora tem problemas, o Versa. Primeiro, bom, vou fazer uma pergunta para você. Eu fiz uma pergunta para um outro corintiano ilustre mais cedo e ele não titubeou na resposta. Qual vitória é mais importante se você pudesse escolher uma só? Quarta-feira passada ou amanhã no Conselho? Ah, não vem falar os dois são importantes, veja bem, não tem nada a ver, tem que escolher um. Eu acho que amanhã a derrota amanhã seria uma derrota pior. Eu vou inverter eu vou responder a mesma coisa. É, malandrão. A derrota teria consequências piores amanhã, e quando eu digo a derrota é a continuidade do Augusto Melo como presidente, a volta dele como presidente seria pior do que a derrota para o Palmeiras. Muito bem. Bom, fala que tem morto na lista, que história é essa? Ah, mas isso... Votação. Não, gente, todo ano é a mesma manchete, todo ano é a mesma coisa. Como você precisa fazer logo um recadastramento daqueles que são necessários e tal, fazer recadastramento, o que acontece? Tem o tal dos sócios remidos, que todos os clubes sociais, o cara não paga mais mensalidade. E aí tem um monte de gente que a família, o cara faleceu e a família não foi lá. Falou, meu ente querido morreu, tira ele da lista aí. Mas o cara não vai votar e aí no sistema bloquearia a chegada dele lá e tal. Se for outro votar no lugar? Isso vai ter que apresentar carteirinha e tal, isso. Com esse lance. Apresentar carteirinha Não, vai ter que apresentar documento, a pessoa tem que apresentar o documento para falar, eu tô aqui, eu sou o Zé da esquina. Então, assim, todo ano tem a mesma coisa, o Corinthians acho que passou da hora, né? Faz o recadastramento, zero, e a pessoa fala, chegou lá, ué, você não veio aqui, não fez o cadastramento, você está fora da eleição. Poderia fazer isso. Então amanhã não é eleição, né? Amanhã é um referendo. Mas o que acontece é isso, o tal dos remidos que não pagam mensalidade, que foram falecendo ao longo dos anos, a família não vai lá, não diz pro clube que morreu, e o clube segue com o cara na lista. Então não é que morto vai votar e tal. Porque fica essa impressão mesmo. Eu sei, a manchete A manchete é boa. É boa. É bom demais. Morto vai ter direito a voto. Morto vota no Coringão. Vota no Coringão. E não é muito caso. Mas amanhã das 9 às 17, o referendo, o sim é para tirar Augusto Melo de maneira definitiva, o não é para devolvê-lo para o cargo. E os sócios amanhã têm na minha visão, essa obrigação de cumprir com respeito à instituição, porque eu não, repito, falei 1000 vezes aqui, eu não concebo alguém que é réu na justiça sendo presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Se a pessoa tiver o mínimo de amor pelo clube, um pouco de respeito pelo Corinthians, você não pode aceitar uma condição dessa, sinceramente, e não é o cidadão Augusto Melo. Seria qualquer um, Andrés, Duílio, Tirone, Massini, Arnaldo, eu, meu pai, qualquer um. É réu na justiça, ainda mais com o Ministério Público pedindo para devolver 40 milhões para o próprio clube. Obrigado, satisfação, vai se defender. Ele não é culpado, ele vai se defender, ele tem todo o direito do mundo de se defender. 6 anos na justiça, vai para Brasília, 9 anos, vai lá, se defende. Depois você prova a sua inocência, mas no clube, como réu, você não pode ser presidente. Essa é a minha visão e eu espero que os sócios tenham o mínimo de dignidade de agir dessa maneira amanhã. Agora, dentro de campo... Só uma questão rápida. Me parece, claro que quem conhece as entranhas do Corinthians e o comportamento dos sócios, que é meio imprevisível, vivos ou mortos, não dá para saber, me parece uma questão de um protocolo amanhã, né? Eu acho que a impressão... vendo a comunidade corintiana e tal, é que é uma questão de protocolo. A minha pergunta é a seguinte, beleza, ele vai ser impeachado. Isso a gente já está... E depois, né? Porque é uma vitória espetacular da... Aí, quem vem, né? Então, assim, uma vitória espetacular é uma coisa... Ele já foi tirado do poder. Na verdade, ele já foi tirado do poder, né? A gente não está fazendo... Ele não está na cadeira, ele já está há algum tempo fora da cadeira, né? Amanhã é só referendar a saída e nunca mais a volta.
acho que tem um simbolismo importante, mas na prática, se convoca a eleição para valer para novo presidente do Corinthians num prazo X, é isso? O Romeu disse que vai convocar muito rapidamente, papo de 10 dias. 10 dias, E eleição aí, presidencial. Qualquer um, mas a votação só no Conselho. Só os 300 que vão votar. A votação indireta. Indireta que se fala. Só os 300 que votam. E amanhã não terá nada, as coisas envolvendo as situações dos cartões, do Andrés, do William, uma coisa que corre É paralelamente. Ministério Público e Comissão de Ética. Isso. Comissão de Ética do clube. Isso. Tá num outro, é um outro... E Ministério Público, hein? Também. Aliás, é que é o que eu confio. Muito mais no Ministério Público do que internamente. Mas é isso. O que é que vamos resolver um problema sábado? Vamos resolver. Aí a gente parte para os próximos. É mais ou menos esse é o sentimento. Num mundo normal, amanhã deveria dar 100% a 0. Só que alguém vai se espantar que vai dar 55 a 45, porque é o que você falou. 55 Não, a 45? ou 50 ou 60 a 40, que dê 70 a 30. Esse 30 vai me espantar muito. Mas clube social é isso. É imprevisível. Porque você oferece muita coisa, tem muita benesse, você pode virar diretor, assessor, não sei o quê, carteirinha, estacionamento. É muita coisa que existe em clube social. Então, Bom, eram 8 mil ingressos. Né? O mundo, enfim, o mundo ideal era que fosse uma goleada histórica tal. Mas se você falar, você tem essa certeza? Obviamente que não sou bobo de ter. Você acha que o reconhecimento facial acabou com o cambismo no Corinthians? Acabou bem. Se não vai zerar, mas acabou bem. Cara, você chegava na porta do estádio, era compra e venda ingresso, porque o compra e venda era só para enganar, né? Mas ele estava informando para você que teria. Você não escuta mais, cara, impressionante, assim. Você não, no entorno não escuta, na porta do metrô, na saída do metrô, isso você não escuta mais, não. Bom, e dentro de campo, Vessa, problemas, né? O Carrilho vai operar, é isso? Tornozelo? É um lance... O Memphis também tá lesionado. Também. Em compensação, o Vitinho tá chegando, aquele? Que o jogou no Flamengo. Vitinho, contratado, vou começar pelo Vitinho, 31 anos, contratado, estava no Al-Ittifaq da Arábia, jogou no Flamengo, no Inter e no Botafogo aqui, estava lá há alguns anos já na Arábia, ficou livre no mercado, o Corinthians, a condição dele é conseguir dessa maneira, não tem como pagar direito econômico igual o Palmeiras consegue, 8 milhões, 5 milhões, 10 milhões de euros, o Corinthians não tem essa condição. E aí se viu nessa necessidade, aliás, eu venho falando desde janeiro, né? Não tem atacante de lado de campo, não tem atacante de lado. Enfim, vão trazer um lado de campo. Então deve ser confirmado daqui a pouco aí de maneira oficial, até 2027, a contratação do Vitinho, 31 anos, ex-Flamengo. Só que agora perde o Memphis, lesão de grau 2. A lesão de grau 2 é de 20 a 30 dias, pelo menos. Então, acho que o primeiro jogo da Copa do Brasil é dia 27. 20 dias eu acho pouco, acho que ele está fora. 31 é o Palmeiras, aí são 24 dias, com alguma chance, só que dia 1 é a data FIFA. E ele está um gol de se transformar no atacante histórico, o maior artilheiro da história da Holanda. Então, eu acho que eu não descarto a possibilidade dele conseguir se recuperar para ir para a data FIFA, se for o caso, nem que fosse para jogar o segundo jogo da Holanda. Tá fora do primeiro, joga o segundo. Eu não duvido. E aí ele volta, a volta da Copa do Brasil, ele vai estar apto também. Mas na ida da Copa do Brasil, acho que está fora. E o Carrilho é um lance bobo, ele está correndo, o pé dele dá uma travada, só que o Giai também trava e cai em cima dele. E aí o Giai, meu amigo, um forte fisicamente, um touro daquele jeito, cai no tornozelo dele, vira o tornozelo dele, e aí teve problema ligamentar, vai operar. O clube não falou ainda a extensão do ligamento, mas a cirurgia está confirmada. E aí eu acho que é papo para 2, 3, 4 meses, talvez acabou a temporada para ele. É possível, não está descartado. Mas vamos tentar entender do clube se vai trazer um pouco mais de detalhes. Deve operar até o final de semana e aí ver o que acontece. Perde um titular e com o Memphis 2 titulares já fora de combate aí pelos próximos jogos. O nosso grande Ivan Bruno, grande colega, acompanha sempre, diz aqui para nós. Narrei alguns jogos do Vitinho no Al-Ittifaq. Atuação apagada, nada expressiva. Tanto que não fizeram questão de manter os números dele aí. Vamos colocar os números do Vitinho na tela. Pelo Internacional foram 96 jogos com 29 gols, 6 assistências. No CSK, 84 jogos, 18 gols e 9 assistências. No Flamengo, ele chegou com um status de... No Inter ele foi bem, cara.
Mas 214 lá jogos, atrás. 29 gols, 33 assistências. E no Al Ettifaq ele jogou 64 vezes, com 12 gols e 10 assistências. É ele que está voltando agora. O Flamengo, ele é aquele primeiro time melhor que o Flamengo Isso. consegue Foi uma na figura que reconstrução. chegou, era o Diego Ribas. Isso, ele ali e tal, e ele forma... Aí quando começa a vir muito cara tal, e aí ele vai perdendo espaço tal. Basicamente é isso. Ele sempre foi um jogador, ele tem uma personalidade muito tímida, né? Pra ver como é que ele vai se relacionar com a torcida do Sim, Corinthians. faz Ele não é sentido. ele não é o Memphis. Sim. Nem como jogador, mas nem como uma figura extrovertida. Não é. Tá? Ele é um cara... Mas, sincero, pra quem não tem nenhum, eu tenho certeza que ele vai ajudar bastante. Pra Bom, mim, o Arnaldo parece cantou essa pedra aí. O Corinthians, devendo ou não, passou, ia contratou. E tem a correria para escrever, né? Porque segunda, 23h59, tem o Transfer Ban. Então a correria para anunciar então- hoje, então escrever exato. hoje e no máximo segunda, a não ser tem que os. isso ainda? Tem. porque A não ser que o Santos Laguna faça algum tipo de acordo e aí chega a acordo. Aí beleza, aí você tem mais um mês de paz. Mas na teoria, a correria, porque 23h59 a CBF aperta um botão e trava as inscrições do Corinthians. Imagina um gaiato chegar lá, apertar antes o botão. Não, isso não Isso pode. não, né? Mas, Imagina, chega lá. Isso não, mas Vai lá e aperta correria do agora. Corinthians é outra. a correria Se é entrar um outra. gordinho na sala e esbarrar no botão, A correria é outra, não é de São Paulo, não é a de São mesma, Paulo. mas é uma correria Faria também. isso. Só tem dias úteis hoje e segunda-feira. Então tá, a correria do clube é exatamente para isso. Anuncia daqui a pouco, tá buscando o documento e vê se chegar põe o logo. documento. Mas tava esperando para ontem à noite, na madrugada de ontem, pelo fuso horário. Tal. Vamos ver se vai dar tudo E não certo. chegou ainda, chegou? Vamos ver Ele já assinou com o Corinthians, mas eu não sei se esse documento lá da Arábia chegou, que é o que precisa. Vamos ver a programação do dia aqui, nessa Que uma sexta-feira. fonte me disse que o Corinthians ia estar tentando correr atrás para tentar fechar aí o máximo possível de contratações ainda hoje, por conta do Transfer Ban, que pode sofrer na próxima segunda-feira. Na verdade, o Transfer Ban é na terça, né? Porque o Corinthians vai ter até o fim da tarde para pagar aí a dívida com o Santos Laguna na segunda. Eu não acredito que, não sei se já aperta um botão, pum, Transfer Ban. Então, eu acredito que o Transfer Ban ocorreria a partir de terça-feira. Então, o Corinthians tem a sexta e a segunda aí, né? Não a sexta e a segunda, né? Sexta, sábado, domingo e segunda, para tentar fechar alguma contratação aí o mais rápido possível. Mas a ideia do Corinthians, é claro, tem uma reunião hoje, tá? É a segunda reunião entre Corinthians e Santos Laguna para tentar fechar fechar um acordo, né, com o Santos Laguna referente à dívida que o Corinthians tem, né, do pagamento da compra do Félix Torres. O Corinthians pagou 6,5 milhões no Félix Torres, mas o Félix Torres vai custar ao Corinthians, na verdade, 8,5 milhões. Por quê? Porque o Corinthians deu 2 milhões de entrada de dólares e prometeu pagar o restante 4,5 milhões em suaves prestações. O Corinthians não pagou as prestações e o Santos Laguna entrou na FIFA. A FIFA deu ganho de causa ao clube mexicano. O Corinthians recorreu no CAS, né, que é a última instância, a Corte Arbitral do Esporte, e o CAS negou, né, o recurso do Corinthians e validou ali, né, a decisão da FIFA para que o Corinthians pague 6,5 milhões. Por quê? Porque conta juros, conta multas. Então, os 2 milhões que o Corinthians deu de entrada, praticamente o Corinthians já perdeu. Então, no total, o Félix Torres vai custar ao Corinthians 6 milhões, 8,5 milhões, né? Porque já deu 2 e vai ter que pagar mais 6,5 agora. 34 milhões de reais. O Corinthians fez uma proposta para parcelar, né? Eles não querem a devolução do Félix Torres, não são bobos, né? O jogador voltaria mais velho, mais desvalorizado, não faz muito sentido para o Santos Laguna aceitar uma devolução. Então eles querem o pagamento. O Corinthians fez uma proposta de parcelamento e agora, né, nessa reunião que vai ter nessa sexta-feira, o Santos Laguna vai responder o Corinthians se aceita ou não, tá, o parcelamento. E aí, qualquer coisa vai ter que ter uma reunião na segunda-feira para fechar o acordo, para o Corinthians fazer uma outra, né, proposta, contraproposta, mas a situação do Transfer Ban é complicada, então o Corinthians corre contra o tempo para tentar aí fechar
né, esse acordo com o Santos Laguna, e o Corinthians corre contra o tempo para tentar fechar com mais reforços, né, para sim, imaginando que possa sofrer um transfer ban. Eu ouvi de uma fonte que é o seguinte: se os caras não parcelarem, lascou. Entendeu? Lascou. Meu amigo, lascou mesmo, porque o dinheiro da Nike, né, grande parte vai ser para pagar o Memphis e imagine, gastar todo o dinheiro da Nike no Félix Torres, velho. Muito dinheiro jogado fora. Pô, Agostinho, sério que tu quer voltar amanhã ainda, velho? Sério? É sério? Sério que nós vamos ver o fantasma do Augusto ainda amanhã? Vem coisa boa por aí, roda gigante, vamos aumentar a arena, name rights do CT, 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, eu vou trazer, eu trouxe. Pô, sério, velho, que amanhã nós vamos ainda ver o fantasma do Augusto, velho, entendeu? Né, tá bonitinho o Osmar Stabile, velho. Tô gostando do Osmar Stabile, entendeu? Não tem confusão, né? Não tem polêmica, tá fazendo as coisas com os pés no chão, não é? Tá bonitinho o Osmar Stabile, né? Um presidente fofinho, né? Osmar Stabile. Eu tô gostando, velho. Agora, o Stabile sabe que se errar é pau na máquina, mas, pô, por enquanto tá tudo bem, né, com o Stabile, né? Quem tá gostando do Stabile é a Verdade Samir, né? O Fantasma do Pinóquio. Não pagamos pro Veríssimo para contratar o Félix Torres. Que vergonha, né, velho? Como pode, né? Pô, Ramon, por que tu faz isso com a gente, velho? O Félix Torres, por 8 milhões e meio de dólares, é uma afronta já ao corintiano. Ainda você quer lembrar disso ainda, velho? Pô, para também de fazer isso com nós, velho. Entendeu? É um bom velhinho. Eu acho que 10 milhões de euros pelo Breno Bidon é justo. É justo. Cara, vocês têm que entender, a gente tem que entender uma coisa. O Yuri Alberto, se chegar uma proposta de 20 milhões de euros para ele, a gente às vezes acha que o Corinthians vai vender. Então assim, o Lancheirinha tá numa fase ruim, mas ele não é mau jogador. O Lancheirinha, ele é bonzinho, menino bonitinho, né? Tem técnica, né? Falando sério agora. Não sabe marcar, acho que muito difícil, não é o forte dele. Eu acho que 10 milhões de euros estava justo. Só que assim, tem que ser 10 milhões de euros com uma diretoria responsável. Entendeu? Porque se é um lunático, vende por 10 milhões de euros e torra o dinheiro todo em café. Igual eu, em métodos de preparo de café. Eu sou assim. Agora, se for uma diretoria decente, tá? O Tales está dizendo, por menos de 20 milhões de euros, nem pensar. Eu duvido, tá, meu querido Tales, eu duvido que chegue uma proposta de 20 milhões de euros pelo Breno Bidon. Duvido. Entendeu? Não tem aquela dancinha da inteligência artificial que eu coloco aqui, que fizeram. Alguém que fez, né? Você acha que eu ia fazer aquilo? Nem sei mexer em inteligência artificial. Alguém fez eu dançando na Neoquímica Arena ali? Cara, se vender o Bidon por 20 milhões de euros, eu prometo que eu faço a dança aqui, ó. Levanto aqui da cadeira, aqui, ó. Entendeu? E danço. Sem inteligência artificial. Tá? Porque não vai vender, velho. Não vai vender. É igual eu falei, se um time brasileiro fosse campeão do Mundial de Clubes, eu ia fazer o programa vestido de Hebe Camargo. Entendeu? Vocês estavam torcendo, né? Tem uns traíras aí, né? Não promete, Varão Fagner. Tem uns traíras aí, começaram a torcer para clube brasileiro no Mundial só para ver o vestido de Hebe Camargo. Mas eu falo essas coisas loucas porque eu sei que não vai acontecer. Eu não jogo o jogo. Eu não me arrisco. É certeza, não vai rolar. Entendeu? Não vai rolar.
uma proposta de 20 milhões de euros pelo Breno Bidon, o Augusto que vinha com esses papos aí, né? Entendeu? Então, velho, o Corinthians, né? O Corinthians, enfim, tem muita coisa para pagar, muita dívida, né? Eu acho que se for para vender por 10 milhões de euros aí e pagar as dívidas, tá? Eu acho que seria uma boa. Por isso que eu falei, 10 milhões de euros o Augusto vendeu, eu prefiro que o Breno Bidon fique. 10 milhões de euros o Osmar Stabile vendeu, aí é interessante, porque o Osmar Stabile vai pegar esse dinheiro, né? Vai pagar lá o Santos Laguna, vai pagar uma outra dívida aqui, lembrando que vem BO do Garro também, vem BO do Matias Rojas também. O corintiano não tem paz, velho. Entendeu? Você quer ter paz, vai, sei lá, vai torcer pro Red Bull Bragantino, né? Você toma aquele negócio lá, o coração dá uma disparada e você fica lá só, entendeu? Agora, torcedor corintiano não tem paz. Ontem estávamos todos felizes comemorando, né, a classificação em cima do rival, ganhando de 2-0 na casa do rival. E aí à tarde vem a notícia, né? Então é isso aí, Fel. Finalizando com o Samir também trazendo mais informações sobre esse transfer ban aí, meu amigo, cara. Eu acho que dessa vez o Corinthians não vai escapar, não, cara. Não vai escapar, falta pouco tempo. Ele falou que uma fonte vai falar pra ele se vai conseguir ou não parcelar. Caramba, velho, complicado, mano. Eu tento fazer um acordo lá com os caras, mano. E, e pagar, cara, tem que pagar 34 milhões, cara. Félix Torres, mano. E como falaram ali, a gente deixou o Lucas Veríssimo embora pra contratar o Félix Torres, cara. Brincadeira. O Augusto Melo, o Rubão, esses caras são muito burro, cara. Cara, esse tipo de gente, o Rubão tá no Corinthians desde 1990 e tantos lá, cara. Os caras grudaram de uma forma, o Augusto Melo, André Sanches, Duílio. O André está desde o final de 1980 lá. Ele, em 1990, ele já tava lá no Corinthians já. Então, é inacreditável, cara. Vai ferrar com o planejamento do Corinthians inteiro. E vai ter quartas de final da Copa do Brasil. Tomara que a gente pegue um Vasco, hein? Nossa, a gente pegar um Vasco ali, dá pra passar. Dá pra passar uma semifinal. Ou que a gente ficar de novo mais um ano numa semifinal, né? Direto a gente bate na trave nas semifinais. Mas é isso aí, segunda-feira tem o Juventude fora de casa. O Juventude que é chato jogar lá, mas dá pra vencer. Vamos ver como o Dorival vai preparar essa equipe agora para segunda-feira. E amanhã, hein? Augusto Melo, será que volta? Será que não volta? Cara, não tem como ele voltar. Não tem clima para ele voltar. O cara virou réu lá, vai ser julgado. Nossa, a polícia meio que já indiciou, falou que já tem indícios de desvio de dinheiro e tal. Cara, complicado. Não tem como o cara desse voltar ao Corinthians. No passado ele aumentou em 800 milhões a dívida do clube. Então, cara, não tem clima. Já era, velho, já era. Então é isso. Comenta, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.